Fala, meu povo do Rio. Aqui é o Jacaré com mais um Papo Afiado e hoje eu tô trazendo uma análise dos 4 primeiros episódios do Ilhados com a Sogra, segunda temporada, que já estreou. E, gente, ó, fala bem a verdade. Eu, particularmente, gostei bem mais que a primeira e, pelo que eu tô vendo, a galera também tá preferindo, viu? Então fica comigo que eu vou trazer pra vocês aqui uma análise sobre as famílias e os primeiros episódios. E aí teve uma família específica que dominou. Olha, praticamente o enredo dos 3 primeiros episódios. Teve muita briga, algumas famílias ficaram mais apagadinhas, mas gostei bastante. Eu já assisti acho que umas 2 vezes cada um, inclusive para gravar esse vídeo, né? Importante. Mas vamos regredir um pouco. Vamos pensar como eles conseguiram convencer, né? Porque o ano passado, que nem o canal Todas Geek falaram, a dinâmica foi um pouco diferente. Não existia ainda esse reality show. Ele ainda não estava presente ali na realidade brasileira, né? Na realidade Netflix. Então foi um pouco mais fácil ali entender que era um reality novo. Mas como fazer isso agora para a segunda temporada? Porque as pessoas já conheciam, sabiam como que era, sabia que se chamasse só um casal e às vezes a sogra poderia ficar um pouco na cara qual que é. Então o que eles fizeram? Eles pegaram várias famílias e aí eles chamaram outras pessoas, como irmãos, primos, enfim. Só que o foco era sempre no casal e a sogra. Com isso, selecionaram as famílias e foi uma surpresa, porque a Fernanda Souza apareceu ali e ela já deu aquele boom. Todo mundo, inclusive algumas pessoas, na hora que bateu o olho nela, já falou: vixe, lá vem, porque estou no Ilhados com a Sogra. Vamos ver aqui o que o pessoal de Todas as Geek estão falando. Vamos lá. Primeira família, a família Souza. Nossa, gente. A sogra Ioná, ela é tensa, essa mulher. Ela tem o filho que é o Anthony, que é esposo da Ana Paula. E assim, o problema desse rolê aqui tudo é que a Ioná, ela tem o filhinho e que criou pra ela e não criou pro mundo. Pra mim, esse é o grande problema aqui dessa família. E você sabe que a mãe, quando ela tem uma super proteção, na verdade a dela não é super proteção. O que eu enxergo ali é que ela quer o filho pra ela e ela acha que quem se aproximar do filho vai afastar o filho dela. E eu acho que o pensamento deveria ser o quê? Quem tá se aproximando do meu filho, eu vou se aproximar, vou somar pra mim. É tenso, é muita coisa narcisista aqui. A gente adora. Olha, nesse ponto, eu já não acho que seja bem dessa forma. Pelo que eu entendi, tem um histórico de comportamento de outros relacionamentos que fizeram isso com ela, de tentar afastar. Porque ela chegou a comparar aqui com outras pessoas que passaram na vida dele, aconteceu esse tipo de situação, dela não se sentir bem-vinda ali na relação do filho com a pessoa. Eu acredito que não seja tanto assim, nossa, narcisismo. Eu acredito que talvez seja um medo mesmo. E aí esse medo ela acaba não sabendo lidar e aí transforma numa situação assim que, pra mim, ela e a Patrícia da família Mendonça são as que têm um pouco mais de questões que podem trabalhar na relação até com o filho, né, de enxergar a relação deles. Adoro usar esse termo, né? Mas é uma coisa muito mais fácil pra eu poder dar aqui alguma característica. Nem sei se estou fazendo certo, mas é isso. Temos um outro ponto também, porque a Ioná, pelo que eu entendi, algumas falas ali logo no primeiro episódio, é que Ana Paula, junto com o Anthony, eles são dependentes dela financeiramente. Então ela manda o dinheiro do aluguel. A mãe ainda sustenta o filho enquanto ele tá casado com outra. Então, o que ela tem de direito em relação a isso, porque ela tá dando esse direito? E o que falta de comunicação em relação ao filho? Porque o Anthony, gente, nossa, ele precisa realmente entender que se ele está se desvinculando da mãe, ele precisa da sua autoindependência. E autoindependência ficou meio redundante, né? Ele precisa da sua dependência e também ele precisa se posicionar, porque no fim, o que falta ali é posicionamento do filho pra intermediar mãe e mulher. Aquele momento. Concordo completamente, assim, a gente, pelo amor de Deus. Se a mãe ainda tá mandando dinheiro pra você e seu aluguel, por exemplo, depende disso, porque eles deixaram bem nítido isso, que o aluguel deles, o aluguel mensal, depende da mãe enviar esse dinheiro. Sendo bem sinceros, pelo menos na minha realidade, um absurdo. Saí de casa, fui estudar, minha mãe me ajudou durante um tempo, mas depois ela parou e hoje eu, principalmente agora que eu sou casado, mas assim, já faz o que, uns 6, 7 anos que eu sou independente financeiramente da minha mãe, né? Mas chega uma época, principalmente quando você casa, quando você começa a construir sua vida com outra pessoa, ajuda sempre acontece. Eu recebo a ajuda da minha mãe até hoje, mas é ajuda no sentido de, nossa, a cada 3 meses, mãe, me ajuda com, sei lá, R$ 100. Se ela tiver, ela me ajuda. Se ela não tiver, ela não me ajuda. Porque minha mãe também ela não tem condição de ficar nisso mensalmente. Por exemplo, quando a gente mudou aqui para São Paulo, meu marido, ela ajudou a gente com a geladeira e com o micro-ondas. E, cara, isso já foi assim, ó, incrível. Porque muita gente não tem isso. Então, já tive um privilégio que muita gente acaba não tendo nesse apoio familiar. Mas acredito que tudo tem limite. Tudo tem limite. Porque a vida é minha, eu quero fazer as minhas coisas e eu entendo que se ela estiver pagando, eu vou ter que dever satisfação. O dinheiro é dela, tá vindo dela.
momento que ela fala que tem medo de perder o filho dela, eu falo, gente, o que é isso? A pessoa cria o filho no ninho e não quer deixar ele voar. Precisa de uma terapia muito, muito, muito intensa, né, real. No começo, eu até achei que a Ana Paula tava muito ali pra criar algumas intrigas, tal, porque ela falando do primeiro jogo, né, na primeira dinâmica, que foi a dinâmica do conhecimento ali, tiveram 3 famílias que foram pra frente, e aí teve uma classificação, e ela não foi a última, mas acabou que a família dela ficou lá, no rústico, nessa divisão aí de quartos. E ela achou muito justo, ela queria criar problema. Eu gostei que a Ioná falou assim, querendo ou não, né, foi uma vantagem, porque a gente pode se aproximar. Então eu vejo coisas positivas, mas ao mesmo tempo falta noção ali na Ioná, falta aquela coisa de que ela precisa se posicionar, colocar no lugar dela como sogra, e não como a mãezinha de uma criança que, nossa, todas as pessoas que se aproximarem do cara, vai afastar ele dela. Ela sente aquela coisa de que ela precisa suprir a falta do filho, né? Teve a dinâmica ali com a Xênia, depois eu vou comentar, e ela fala, nossa, eu preciso de se eu casar, vai acontecer isso. Então ela cria muita expectativa em outra pessoa e não consegue ser autossuficiente, não consegue ser feliz com ela mesma. Gente, eu tô muito psicóloga aqui, hein? Caraca. Acho que ainda vai ser bom pras duas esse experimento, né? Agora, na última dinâmica, o Antônio foi péssimo, né? Porque o que o Antônio fez? Escolheu a mulher, e no fim ele falou que queria repensar, o programa até acaba aí, né? Já vamos comentar, mas vamos decorrer aí as famílias. Família Araújo, que é a família vermelha. Tem a Val, que é a sogra, que é mãe da Andressa, que é esposa do Henrique. E aqui é um problema, assim, que eu falo, tipo, é muito fácil de ser resolvido. Nada que uma conversa, uma boa convivência, acho que o programa vai ajudar isso, que ela fala que ele fica muito, tipo, encostado, ele fica muito atrás da Andressa. E eu entendo que, assim, não é uma sogra e um genro que se dão mal. Eles se dão muito bem, eles gostam do outro, mas tem isso, sabe? Tipo, ela não aceita a ajuda, mas também ela não aceita que o cara tenha, vamos dizer assim, menos do que a mulher, que ele tenha menos possibilidades de crescimento, né? Que ele esteja muito pra trás, ele é um cara folgado e acomodado, então eu não vejo uma coisa tão grandiosa dessa coisa de convivência. Mas tem isso, coisas para serem acertadas em relação a eles. Eles estão indo muito bem nas provas, eu acho que a Val, ela é uma mulher muito bem centrada, não é cheia dessas gracinhas, até aquele momento da dinâmica da Xênia com a Ioná, eu achei que a Ioná é muito sem noção e desnecessária, né? Já começa por aí, porque ela começa a falar por cima dos outros e sai fora de todo o clima que tava acontecendo ali. Eu acredito, na verdade, que eles chamaram esse casal por ser um casal mais tranquilo, não terem tantos pontos. Por quê? Porque iam ter casais que iam dominar toda a narrativa como dominaram. Tanto a primeira família com a Ioná, quanto a família Mendonça, que depois ela vai falar. Sendo assim, pensando numa realidade, numa perspectiva de reality show, reality show, faz sentido ter sempre um casal ali com um pouco menos problema. Mas realmente, ainda ter essa visão, que é uma visão machista sobre o homem tem que estar sempre como provedor ali da sua família, a mulher não pode estar à frente. Eu acho isso meio complexo e meio retrógrado, mas eu entendo também que ela vem de uma realidade, ela vem de educação totalmente diferente. Ela até que, por ser educação dela, tentou educar a filha dela dessa forma, mas a gente tem acesso a outras informações que ela também não tinha. Hoje ela hoje ela tem um acesso, mas não sei se o acesso chega até ela, ou realmente se ela consegue, se ela quer procurar, porque às vezes ela quer trabalhar, chegar em casa e descansar, sabe? Às vezes é bom se alienar um pouquinho, infelizmente. Inclusive assistir reality show é a minha intenção, para de pensar um pouco. Acho que a Val tem sua razão, mas ao mesmo tempo acho que falta um pouquinho de confiança dela na filha do que ela pode fazer. Mas eles estão se dando muito bem, tem grandes chances de ganhar esse programa, hein? Vamos pra família Queiroz? Eu me identifiquei muito com a Larissa, que é a Nora, porque eu acho ela até muito sensata. Não sei até onde vai essa sensatez, porque sim, todo vídeo que eu faço aqui é um vídeo que tem prazo de validade, eu já aviso vocês. E ela, junto com a Dora, não é que elas se dão mal, mas eu acho que a Dora, ela tem um grande problema, que é não aceitar a escolha do filho André. Porque a partir do momento que ela fala, ele não ama ela, ele só amou uma pessoa na vida, desculpa, mas isso é desrespeito com a escolha do filho que escolheu ela pra conviver. Por mais que eles tenham 4 filhos, a questão dela pedir pra fazer um DNA, olha, eu não sei se eu teria esse sangue assim, igual Larissa teve, né? Eu gosto muito da Larissa porque em vários momentos ela tava olhando outras pessoas, ela começava a intermediar ali as pessoas. Até na família lá da Verde, que é a Mendonça, e também na família da Ioná, que ela teve um pouco de convivência, ela dava umas frases assim muito boas. Mas, às vezes ela era muito desrespeitada, né? Tipo, a Ioná não tá nem aí, mas eu acho que é importante você ouvir quem também tá de fora, porque parece que você quer competir à altura de tom de voz ali quando você tá discutindo. Isso a gente vai ver lá nos Mendonça, porque tá bem tenso ali a questão ali dessa família. Eu acredito que o grande problema seja a aceitação da sogra. Ela aceitar que o filho escolheu a Nora, eles são casados, têm 4 filhos, e que não adianta. Enquanto ela não aceitar, ela só vai ter esse afastamento. E também, como eu falo, né, nem tudo é problema da sogra. A Nora tem a questão da mobilidade ali do braço, que ela acabou externando isso pros outros participantes, mas também a sogra fala que ela é preguiçosa. E a própria aceitou isso e concordou com essa ideia. Então, assim, a sogra também não tá muito louca assim não, né? Eu acho que aqui vai ser uma coisa fácil, porque durante as dinâmicas, tudo aquilo foi muito bem
bem resolvido entre as duas, né? Tinha um clima bom, porque a menina também, apesar dela falar umas coisas engraçadas, assim, né, pra alfinetar a sogra, eu acho que ela tem um bom humor. E eu acho que isso é muito bom pro nosso entretenimento aqui em Ilhados com a Sogra. A quarta família é a família... Bom, gente, antes de ir pra quarta família, minhas ponderações. A sogra não pediu teste de DNA depois que eles já tinham 4 filhos, né? Foi no primeiro, porque parece que eles saíram 2, 3 vezes, e aí ela engravidou. O que a sogra achou? Que ela engravidou de propósito para passar o golpe. Achou isso até um tempo, até fazer o teste de DNA. Ela não curtiu a ideia, mas aceitou fazer o teste, deu que era positivo, os dois estão juntos até hoje, e aí tiveram mais 3 filhos depois disso. Não foi depois que ela teve, porque dependendo ali, pelo menos eu, né, da forma que eu escutei, às vezes pode dar a entender que depois de 4 filhos, ela quis fazer o teste, né? Não, foi logo no primeiro. E eu gosto muito da personalidade da Larissa também. Eu acredito que eu me daria muito bem com ela. Acho que ela tem um bom humor. E eu acho que isso é muito bom pro nosso entretenimento aqui em Ilhados com a Sogra. A quarta família é a família Damasceno, que eu acho que é um problema ali também de aceitação. Nossa, eu acho que aceitação é a palavra dessa temporada. Porque a Rose, ela não supera que a Jéssica e o Matheus não vão ter filhos. E aí é legal porque, eu não sei quem pergunta, mas eu acho que é a Larissa, que ela toca nesses pontos, eu acho interessante. Ela fala assim, você não tem outro filho? Ela fala que não, que já tentou, queria ter outro filho e tal. E ela fala, por que você não adota, né? Você vai viver muito ainda. Então, aquele momento eu achei interessante, porque realmente é isso, né? Eu acho que ela criou o filho pensando que o sonho dela seria o neto, mas ela pode também ser essa mãe de novo. É claro que a função de vó, eu acredito que nunca seja a função de mãe também. É o que eu penso, né? Ainda não tenho essas vivências, mas não dá pra você criar essa expectativa no filho de que o filho vai atender o seu sonho, porque o filho tem que ter o seu sonho. Então, essa família, gente, realmente é um pouco mais ponderada, parece também uma família ali um pouco mais tranquila. O principal ponto é que a sogra não foi vó, e aí isso causa muita briga. Mas a Nora, ela morou 6 anos com a sogra, enquanto o filho foi para algum lugar no exterior morar para trabalhar. E aí ele voltou. E... Ou não, tô confundindo a família. Enfim, no final ele fez uma vasectomia, que ele não queria mais ter filho, e eu acho que é isso mesmo. Aí ele voltou, fez a vasectomia, que ele não queria mais ter filho, nem ela queria ter filho também, então para facilitar ele fez a cirurgia e ela não aceita, porque o sonho dela era ser vó. Então, novamente ali, uma coisa que eu concordo com a Todas Geek, ela tá projetando as expectativas dela no filho. eu acho que tem sonhos, você precisa realmente colocar de lado, já que eles estão decididos a não terem filhos. E acredito que você tem que respeitar também essa decisão do filho e dessa decisão da Nora. A maior questão aqui entre essa família é que a sogra coloca a culpa na Nora, sendo que a decisão foi dos dois. Então, teve um outro ponto ali também, que até o pessoal do bunker tava lá conversando com o Matheus, é que ele fala que realmente ele ficou muito tempo fora, não teve esse tempo com a mãe. Então, aquela coisa, né? Tem sim a questão do filho único e tal. Muito interessante ver isso em Ilhados com a Sogra, você vê esse tipo de relação, né, entre mãe e filho, entre casal, entre nora e sogra. Eu acho muito importante o que o reality tem pra oferecer além do entretenimento. E pra você ver, né, toda vez que a sogra, ela tá lá falando de filho, de neto, ela acaba chorando. É um ponto que ela precisa, né, conversar, se entender e também entender que ela precisa aceitar isso. Vamos de Mendonça, que gente, eu falei, que sogra... Ou eles, assim, protagonizaram o início todo da série. Os 4 primeiros episódios, eles protagonizaram. Eles foram a família que... Deixa eu diminuir até um pouco aqui, deixar um e-mail. Eles foram a família que trouxe o suco do entretenimento. Ele junto com a primeira família, que eu esqueci o nome, que ela falou, acho que foi a família Souza, né? Isso, com a Ioná. Patrícia e Ioná, que inclusive no card são as que estão de pé, não que essas noras, que eles sejam perfeitos, né? Não é isso também, que essa nora e que esse genro seja perfeito. Não é isso. Mas... complicado. São duas noras, né? Porque a sogras com a nora. Isso inclusive traz uma questão mesmo, que se eu não me engano, Todas Geek fala sobre é mais difícil realmente mulheres, e aí eu acredito que isso seja muito por causa dessa competitividade feminina estimulada através, enfim, de vários lugares. Mas eu acredito que tem um potencial muito grande de pelo menos algumas famílias se resolverem ainda dentro do programa, porque deve ser muito intenso viver isso, né? Mas vamos ver o que ela vai falar aqui da família Mendonça. Essa, se tem sogra cobra, é essa Mendonça, hein? Caramba! A Patrícia, gente, ela não ouve, não é possível, ela não escuta o que as pessoas falam pra ela. Por mais que você não aceite, não concorde, você precisa pelo menos ouvir o que a outra pessoa fala. Não acho, como já falei de todos aqui, que ela seja uma pessoa totalmente errada, mas ela faz ficar errada porque o jeito dela não deixa ela exercer aquela coisa.
Exatamente, ela não é totalmente errada, porque, por exemplo, quando a Isa ficou grávida, pelo que ela fala, ela ficou exausta de ter que fazer não só as coisas dela, mas as coisas da família, da família deles, né? Tendo, mulher estava grávida, tudo. Mas isso também não é responsabilidade da sogra, entendeu? Não é Enfim, eu não sei o que pensar muito sobre isso. Eu também nunca fiquei grávida, às vezes essa ajuda é muito importante. Mas é realmente, ela não escuta, gente. Ela não escuta. A Isa tá falando de uma coisa, parece que ela muda de assunto. Pelo menos foi essa impressão que ficou pra mim no reality show. Realmente deve ser muito difícil. Muito difícil ter que lidar. Eu não sei como que seria pra mim, não. Coisa do poder da palavra. E por mais que depois a Celina vai conversar com ela, fala, você tem o poder da palavra. Não acho que eu tenho o poder da palavra, porque quem tem o poder da palavra também precisa ter o poder de escutar. Porque se você não escuta, você perde total razão, você não tem equilíbrio da conversa, você não tem nada pra poder argumentar com outra pessoa, porque você simplesmente não sabe escutar. E quem não sabe escutar, não tem comunicação. Ela tem a razão dela de que a Isabela não faz nada, né? Não sabe mexer numa máquina de lavar, que também... Ô, Isabela, pelo amor de Deus, né? É só apertar um botão, configura, lê manual, lê, você sabe, né? Virou Léa Michele agora. E ela é a esposa do Rafael, e aí é onde eu vejo que Então, é exatamente isso. Porque, por exemplo, ela ter ficado exausta, quanto tempo que a Isabela não conseguia apertar um botão pra lavar uma máquina? Lavar uma máquina não é uma coisa assim tão complicada. Se for lave seca ainda, a roupa sai seca. Se tivesse a questão de estender no varal, porque eu acredito que seja muito isso, sabe? A Patrícia, ela trouxe muito do discurso dela, tá exausta, ela tá cansada, dela não aguentar fazer mais. Lavar roupa não é só colocar na máquina e tirar. Tem que estender, tem que tirar do varal, tem que passar dependendo da roupa. E isso cansa. Então, quando a gente fala lavar roupa, não é que nem acontece há 50 anos atrás, que você fica na boca, nem nossas avós, que acho que minha avó até hoje fica, né? Na boca do tanquinho, esfregando, não é isso. É você colocar ou no tanquinho, se tiver, ou na máquina, passar de um lugar para o outro, e isso realmente é uma demanda. Não tem como só apertar, às vezes, um botão e tirar. A questão é, qual parte que ela conseguiria ajudar, e se ela conseguisse, por exemplo, só de colocar a máquina dentro da roupa e apertar o botão, a sogra poderia completar depois. Ou mesmo o marido, entendeu? Por que o marido não tá fazendo nada? Rafael também fica ali meio que em cima do muro. O que eu acho que isso acabou dando um despertar nele, porque a gente viu que a família acabou desistindo, porque não tinha jeito com essa sogra. E é por isso que a gente precisa de um programa de reunião urgente, porque eu não vou aguentar a gente ficar aqui, terminar e não saber o que aconteceu com essa família. Porque eles têm 2 filhas e a sogra cuida dessas filhas e todo momento ela fica jogando na cara, não, porque eu cuido das suas filhas, porque você vai me afastar das suas filhas e não sei o quê. E assim, a Patrícia, todo momento... Posso falar do que eu já vi, que eu já fui dar uma pesquisada. A Patrícia, ela não postou nada com a família, assim, diretamente, nos últimos tempos. Tanto é que no ano novo ela postou uma foto, acredito que seja o marido dela, e com as netas, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, inclusive. Tá aqui, ó. Até deixei aberto. Ó. Ela tá aqui, ó. Não vejo muita coisa com os... com o restante com o filho e com a. Se bem que tem isso aqui, ó, família. O que é isso aqui? Família é difícil preparar. Ó, e desde dezembro de 2024 ela tá falando do Ilhados com a sogra. Vixe, mas o que ela falou? Família é um prato que é servido quente. Onde o amor é servido quente. Ó, gente, desde dezembro não tem nada. Ó, deixa eu ver esse negócio de Natal. A Isa tá aqui? Não, a Isa não tá aqui, então não sei se... Casas Mendonça? O que é esse Casas Mendonça? Não sei. Que aqui tá falando que ela é CEO dessa Casas Mendonças. Será que ela... Broker Hellbor, transformando vidas... Ah, ela vende imóveis. Entendi, ela vende imóveis, gente. Ah, não tá carregando aqui não. Depois vocês entram lá, quem quiser ver. Ó, tem essa foto do Ilhados. Tem esse vídeo dela com a... Na verdade, só uma imagem, né? Olha, tem isso aqui da Netflix. Não sei o que é. Ilhados comigo. Aparentemente foi ela que fez Ilhados comigo. Porque realmente foi Ilhados com você os 3 primeiros episódios. Quase o começo do 4º, né? Se não fosse... gente, assim, ó. E aí, aqui aparece ela, apareceu 18 horas atrás, numa foto com as netas.
Se a Isa, ó, aparentemente tem gente atrás, então pode ser que tenha gente aqui, entendeu? Mas eu não vi no perfil dela. Agora, no perfil do Ilhados com a Sogra, aqui, ó. Se você ver, eles estão seguindo 23 pessoas. Vamos ver quem eles estão. Ah, eles não estavam seguindo ontem, gente. Ontem eu tinha visto, eles não estavam seguindo. Então, aqui a Larissa. A maioria eles estão seguindo. O quem eu não vi foi a família Kishimura aqui. O Sassone da temporada passada. A Xênia, que é a psicóloga e a especialista em diversidade. Maravilhosa ela. Mas enfim, gente, vamos voltar, porque. Mas essa é a minha percepção, entendeu? Essa é a minha percepção. Coitada, a menina ali toda paciente, e sim, ela tava num drama, tava num teatro, e ao mesmo tempo surtando, tipo, a gente via que uma hora ela tava ali, sendo cínica, virando a cara, depois falando em cima da menina, a menina podia até não ter razão, mas no fim eu dou razão pra menina, porque não dá pra você tá num programa, ter essa experiência, mas a outra pessoa não tá ali porque ela quer, ela tá de olho no prêmio, né, se é que ela tá de olho, mas fica brava com tudo que fala, ela tá realmente pronta e armada pra atacar essa menina. Realmente, eu fiquei assim, tinha uma hora que eu não aguentava, porque tudo que a Isa falava, ela vinha com uma ironia. A Isa falava ironia, a Isa falava ironia, a Isa falava ironia, sabe? Então, foi realmente. Nossa, eu. Vou até me hidratar aqui. Porque foi difícil assistir, eu fiquei com raiva, hein? Nossa, como que eu fiquei com raiva? Assim, o entretenimento foi ótimo pra assistir, foi maravilhoso. Agora, deu raiva. Se uma coisa que deu essa coisa foi raiva, assistindo ela. Até que o cara chega e fala assim, não, vamos embora, a decisão vai ser minha. E é isso, tem que botar a pressão, porque a mãe é sua e a esposa é sua. Se você tá no meio, você precisa tomar as rédeas da situação. Se tiver 3, alguém vai ter que decidir. E é uma pena, porque eu acho que ali tinha um potencial de fazer com que o reality ajudasse ali os Mendonça, porque, nossa, a convivência é muito complicada, muito complicada. Pelo que eu sei, ela é influenciadora, até deu uma olhada ali nas redes sociais e tal, então eu quero saber o que aconteceu com você, Isabelinha. Porque toda hora ela ficava, Isabelinha, Isabelinha, nana. Então também existe essa falta de comunicação. Ficava nesse Isabelinha, mas como ironia, sabe? Aí vinha, abraçava, falava, ai, obrigado por estar me ouvindo. A sogra sendo irônica. Gente, assistam. Assistam porque tá muito bom. Na dinâmica do conhecimento, ela também não conhecia nada, praticamente nada, né? Então falta ali ter uma conexão, uma união entre elas, pelo menos pra fazer as provas. Mas acabou não acontecendo e essa família acabou saindo. Fiquei com dó e foi complicado. Agora eles têm muito que resolver fora do reality show. Última família, que é a família Kashiura. Essa família, eu tava olhando, eu falava, eu já vi em algum lugar e já vi no TikTok. Eu acho que de todas as famílias, esse é o menor dos problemas, tá? Porque eu falava, eu achava, pelo menos, na minha cabeça, não sei se na cabeça de vocês também, que estão aí me assistindo, que pra entrar no reality de Ilhados com a Sogra, tinha que ter aquela coisa de sogra e nora bem perrengue, bem difícil a situação de lidar, mas aqui não tem problema de nenhum, não tem problema nenhum. Inclusive, o Miguel e a Celina, cara, eu achei tão fofinho, eles dois, tão fofinho de verdade, e eu lembrei que eu já vi a história da Camila e do Miguel no TikTok, já vi a história dele, porque depois que ele conta que ele é um homem trans, aí eu falei, nossa, real. Eu maratonei todos os vídeos pra entender, até fui ver alguns comentários, né, porque teve um pouquinho antes da divulgação de Ilhados com a Sogra 2, e aí tinha um comentário falando, nossa, mas eu achava que vocês se dessem super bem, porque a Camila já fez um vídeo contando como que foi falar pros pais que o Miguel era um homem trans. E aí, nesse momento, ela respondeu assim, a gente se dá super bem, mas sempre tem um probleminha. Mas assim, né, todo mundo tem um probleminha, mas não achei que foi tão intenso assim pra eles estarem no reality show. Tanto que pra mim foi assim, tão tranquilo ver essa família, né, Celina, Miguel e Camila. O grande fator que faz a dificuldade ali deles é porque a Camila foi morar com o Miguel, só que a Celina ficou meio triste, assim, né? Porque sente falta. E ela fala que o Miguel é meio folgado. Então, assim, tem um monte de genro folgado por aí, e toda vez que você vai sair de casa, minha mãe também sente minha falta. E eu acho isso super normal. Talvez ali vai ajudar a fortalecer o que já era bom. Não sei se é aquela coisa de, nossa, o reality vai mudar completamente a convivência. Eles também, na minha opinião, vieram ali como uma família mais tranquila, porque já tinha a família Souza e família Mendonça ali. Com essas duas famílias, os roteiristas, inclusive, os preparadores, quem escolheu o elenco, realmente foi uma galera muito assertiva. Foi uma galera muito assertiva, porque trouxeram personagens que estavam faltando um pouco também ali no cenário brasileiro. E aí já mostra que 2025 começa com muita expectativa. Ontem teve Ilhados com a Sogra, também teve o RuPaul, que eu vou assistir hoje, inclusive. Logo, logo tem BBB, então vamos ver como que vai ser esse ponto. Agora, sobre os episódios, gente. No começo, no primeiro ali, foi isso, a apresentação das famílias, mostrar como que seria
o programa. Eles falam que estão numa ilha, mas eu acredito que eles estão inclusive na praia do Gunga gravando algumas cenas. Eles estão ali na região de Maceió, na região de Recife, pensando na barreira de corais que aparece na praia. Eu entendo que eles estão lá. O ano passado eles estiveram em Ubatuba, né? Esse ano eu acredito que eles estão aí em Maceió. Foi levando eles para lá. Aconteceu a primeira dinâmica, que já deu algumas brigas, mas aí foi definido quem ia ficar no VIP na xepa, né? Vamos dizer assim. A partir do segundo episódio, no final do primeiro já começa. Eita! No final do primeiro já começam algumas tretas, mas aí se intensifica mesmo durante o segundo. Então, uma frase que a. Vamos voltar a falar da Patrícia. Inclusive, gente, acho que eu vou fazer um vídeo só dela. Só dessa família, da família Mendonça, porque eles ficaram na narrativa dos 3 primeiros episódios praticamente sozinhos. Tanto é que uma hora ela fala, eu não sou irônica, você me torna irônica. A sogra fala pra Isa, né? O que eu sinto, que ela é de outra geração, e uma coisa que pegou muito pra Patrícia foi a questão de ingratidão, a visão dela sobre ingratidão. Eu fui educado dessa forma também, tinha coisas que eu deixava de falar ou agradecer às vezes pra minha mãe, que ela via como ingratidão. E eu desenvolvi, inclusive, até isso. E quando a gente, principalmente eu entendo como uma personalidade mais colérica e sanguínea, tá nesse posicionamento, a gente costuma ficar mais reativa. Aí a gente já costuma se tretar, a gente já costuma brigar, bater de frente, jogar na cara, que o que eu percebi é isso muito que ela faz. Então eu entendo o lado da Patrícia, porque no momento onde a Isa estava grávida, que ela foi morar na casa dela, foi morar na casa da Patrícia, ela e o marido, que eu esqueci o nome, que eles ficam tudo lá no bunker, já teve essa desavença da Patrícia fazer as coisas e talvez a Isa não conhecer. Tipo, ela fala uma hora, só lavar roupa. Que nem eu falei, gente, não é só lavar roupa, tem todo um processo ali de colocar na máquina, tirar, estender se não fosse lave seca, passar, dobrar, colocar dentro de guarda-roupa. Gente, lavar roupa é um saco, eu não curto. Tanto é que eu nem passar roupa, meu marido fica puto comigo, porque nem passar roupa eu passo. Nem passar roupa eu passo. Então, assim, tem esse esforço que a Isa pode não ter reconhecido, mas aí foi que nem a Todas que falou, a gente no final acaba ficando do lado da Isa por causa de como a Patrícia transforma a situação. Esse ponto ficou muito nítido pra mim. E aí, nisso tudo, a Patrícia já vai pra um ponto diferente, que é fazer drama, na minha opinião. Que tá falando, de repente ela fala, então você não vai mais... começa a jogar na cara que cuida das netas. Se ela cuida das netas porque ela quer uma coisa, porque ela ama as netas dela, agora, o que isso tem a ver com a briga ali, né? A Isa até fala, o que tem a ver? Não tem nada a ver com isso que tá acontecendo. Ela não escuta ninguém. Quando, por exemplo, a Larissa tenta, ali no segundo episódio, falar algumas coisas, ela já fica pra escanteio, né? Ela já finge que tá ouvindo, ela fica com uma cara apática, assim, olhando, ela fica olhando e ela fica irônica. Gente, ironia pra mim, eu sou irônico também, mas acho que tudo tem limite. 3 episódios sendo irônicas é muita coisa. E no segundo episódio também aconteceu a dinâmica com a Xênia, que ela colocou todo mundo dentro de um barquinho, cada família, né, de costa um pro outro, e aí foram falando suas percepções, o que achava, o que deixava de achar, quais as mágoas que tinham, pelo menos nesse momento para falar, e não para justificar. E aí também causou uma briga homérica entre Patrícia e Isa, além da Dona com a Nora, que eu esqueci o nome dela, né, na família Souza. E aí começa o terceiro episódio daquela forma. Isa e Patrícia brigando. Elas discutindo, trazendo mais pontos ali, até chegar... Inclusive, gente, no começo do episódio tem até um sonho premonitório que a Isa tem, falando para ela não desistir. Que ela sonhou... falando que era o marido dela falando, não desiste, insiste mais um pouco, vai fazer bem. Parece que ela estava até prevendo o que ia acontecer, né, que eu já vou falar. Nisso elas conversaram, se abraçaram, tentaram se entender até chegar à prova. Você tinha que entrar dentro de um carrinho, você é um carrinho só de 2 lugares, eu não sei o nome daquilo. A sogra ficava vendada e a Nora ia guiando o caminho. Quanto palavrão que saiu ali, principalmente da Ioná e da Patrícia, foi assim... o suprassumo de um reality show. E eles nem cortaram, nem tiveram um pi. Era realmente manda bala. Já estremeceu mais ainda. Já vinha de 2 episódios ali. O que tá acontecendo? Pra gente é 2 episódios, né? Mas eu não sei quantos dias que são pra eles. Porque se foi em Maceió mesmo, pensa que eles ficaram sabendo lá ou aqui. Se foi aqui, eles tiveram que viajar até lá. Se foi lá,
Aí já fica um pouco mais tranquilo manejar da capital mesmo até a Praia do Gunga, que fica em outra cidade. Já vem uns dias de desgaste. E aí, então, no quarto episódio, acontece a desistência da Isa. Na verdade, ela aperta o botão, perde as... Eu esqueci, não é estaleca. Como que chama? As colmeias, eu não lembro o nome. Vão conversar, e aí o marido fala, melhor a gente ir embora. Fica a decisão pra ele, né? Mas isso não impede, gente, que as tretas continuem. Por quê? Pensa, tem outras famílias acontecendo e outros enredos acontecendo ali. A família Souza, ela acaba tomando um pouco a atenção do quarto episódio, porque após a saída da família Mendonça, aí começa a Ioná, e eu esqueci, a Andressa, se eu não me engano, e a Andressa começa a desenvolver mais entre eles. Enquanto isso está acontecendo lá na área externa, dentro do banco começa a acontecer treta também. Por quê? Porque o Anthony, que é o filho da Ioná da família Souza, começa a tretar ali também. Mas vamos lá. Com a desistência da família Mendonça, a família Souza, ela vem mais à frente, ela já vem pegando um espaço ali atrás, com treta que aconteceu também no terceiro episódio, mas aí no quarto ela ganha o destaque de fato. Porque aí saiu a família Mendonça, saiu as tretas deles, e aí começam as tretas da família Souza. O que acontece? A família Souza, que nem a gente falou lá no começo, a Ioná, ela tem um pouco de problema, pouco não, né? Bastante problema com a Nora. Por quê? Ela acha que vai afastar o filho dela. Ela pontuou, por exemplo, eles terem ido para São Paulo, pontuou de em 5 anos ter visto o filho e a Nora juntos umas 5 vezes. Faz sentido? Pode até fazer, ainda mais se moram em cidades separadas. Fala que quando os dois estão fazendo videochamada, ela entra no meio e não deixa os dois conversar. Mas foi que nem também a toda essa que falou. Isso é responsabilidade do filho também. Olha, me dá um momento aqui com a minha mãe, não é responsabilidade da Nora. Bom, na verdade, eu também acho que é da Nora se tocar, né? Eu não... Meu marido, quando tá falando com a mãe dele, enfim, vai pra cidade dele, precisa ter esse momento. Não é totalmente. Existe esse problema da Ioná acreditar que a Andressa vai fazer isso. E também quando eles se conheceram. Porque eles não disseram com todas essas palavras, mas ela não curtiu do estilo. Ela chamou a Andressa de brega, inclusive. Ela não curtiu o estilo da Nora. Não gostou que logo no começo falou que era só uma amiga e não que de fato eles estavam tendo um relacionamento. Então já começou de forma complicada e vem se desenvolvendo de forma complicada. A Ioná também aparentemente tem um pouco mais esse perfil colérico, esse perfil sanguíneo que fala mesmo, e ela... Mas tem uma semelhança ali também, o que eu percebo, pelo menos, com a Patrícia da família Mendonça. Parece que ela desvirtua um pouco sobre o que está sendo conversado e o ponto da conversa. E elas vão para outro caminho, elas vão para um lugar que não é o que a conversa tem sido direcionada. Então, realmente precisa de atenção, precisam, eu não vou falar se elas devem ou não procurar terapias, porque isso é assunto delas, mas elas precisam tomar um cuidado a mais com a própria mente delas, porque isso afeta não só elas, mas as pessoas que estão em volta. Se elas não pararem, olharem para dentro de si e entenderem o que elas estão fazendo de errado, a tendência é só piorar. É só piorar. E no meio disso tudo, Ioná começa a tratar também com quem? Com o Val, que é o que causa a situação dentro do bunker, que é quando o Anthony lá dentro do bunker começa a tretar com a outra galera também, né, com os outros participantes. Então a Ioná, ela fala que a Val, que ela tava cozinhando e não tava lavando a louça. E gente, tudo bem. Pra mim, na minha visão, é uma regra básica. Quem cozinha não lava. Entendeu? A pessoa ela pode até adiantar ir cozinhando e lavando algumas coisas, principalmente se ela for sozinha. Se ela for sozinha, não tem outra pessoa para lavar para ela. Mas se existe ali uma troca, quem lavou não lava. E no espaço daqueles, além da Val ter que cozinhar, ter que lavar o prato, lavar a panela daquele tanto de gente, pelo amor de Deus, né? Respira um pouquinho, vamos com calma, também não é dessa forma. Bom, mas aí a Ioná começou a falar mal da Val e apareceu pro pessoal que tava dentro do bunker. A filha da Val fala, nossa, eu queria ouvir a versão da minha mãe também. Apareceu pra gente, não apareceu pra eles. E aí o que aconteceu? O Anthony começou a meter o louco, falar que ele tava se sentindo excluído, que ninguém queria ficar junto com ele, não tava acontecendo nada disso, ele começou a chapar. Eu acredito que ele tava fazendo VT, pra falar bem a verdade, pra movimentar, porque tem uma galera que sabe que precisa de VT em reality show. Sem VT em reality show,
você fica apagado, sua narrativa some, você não tem lembrança do público. Então você precisa de VT. Que nem, por exemplo, agora. Tô criando um conteúdo, 10 minutos aqui falando só da família Mendonça. Esse conteúdo ele precisa ser entregue no reality show. Se você quiser outro tipo de narrativa, outro tipo de enredo, não entra num reality. Manda fazer um filme, faz uma série, cria um canal no YouTube, aí você controla o que você está falando. Fora isso, se você entra num reality show, é pra fazer VT. E aí entra vários pontos nisso também, porque se é uma pessoa que ela tem uma comunicação e ela sabe disso, fica um pouco mais fácil de arrumar treta, né? Então o que ficou parecendo pra mim isso no final? Que a família Mendonça saiu, precisou de alguém pra tela, as outras famílias foram lá conversando, não aparecendo tanto, se resolvendo, enquanto a treta mesmo ficou pra essas duas famílias. E no final aconteceu a dinâmica de que tiraram todo mundo do bunker, colocaram ele lá na frente das famílias, né? As famílias ficaram separadas por uma janela, porque ficou todo mundo dentro dos espaços ali que eles estavam. E quem estava dentro do bunker teve que escolher entre conversar com o companheiro ou com a companheira, ou conversar com a mãe. Todo mundo escolheu seus respectivos companheiros e companheiras. As mães, e é isso que realmente me pasmou, entenderam. Todas as mães ali, não, realmente, hoje sua família nuclear é eles. Até as que estavam tendo treta, até a família Souza, até Ioná, que estava arrumando confusão ali, do filho abandonar, falou, não, nesse momento faz sentido. E aí, como que acaba tudo isso? O Anthony, o filhinho da mamãe, desistindo, querendo repensar entre ser a esposa ou ser a mãe. E aí acaba os primeiros episódios e mostrar os próximos 4. E eu acredito que vai ter muita confusão. A situação no banco vai ficar pior, eles vão se dividir mais, vão acontecer mais tretas. No mais, eu só quero agradecer a Netflix e a Fernanda Souza por um reality show como esse. Realmente ele dá entretenimento, ele serve. Porque, principalmente no Brasil, acho que no mundo, né, essa questão com sogra é algo extremamente complexo. E abordar isso dentro de um reality show gera muito conteúdo. Então, por favor, lancem logo os próximos 4 episódios. E se você gostou, se inscreva no canal. Estou começando, esse, se eu não me engano, é o 7º episódio. Já estou gostando dos resultados, eu espero que vocês também estejam. Qualquer feedback, se você concorda comigo, se você não concorda, coloque aqui nos comentários que eu vou ouvir, vou entender o que você está falando. Se for algo para aplicar, vou aplicar. Se não, vou escutar e ativa o sininho também, porque pode ser que não apareça para você quando sair algum vídeo novo. E o que eu vou tentar é que todo dia saia um diferente, falando sobre algum assunto em alta ou sobre um assunto que eu gosto. Deixa seu like, manda para algum amigo que tem que assistir. E é isso, gente. Obrigado e até a próxima.